qualquer um, seja da crônica esportiva, seja do jornalismo, seja do que for, que fizer comparações imbecis, idiota, filha da puta, entre a Europa e seu futebol e o Brasil e o futebol brasileiro, não passa de vagabundo safado. Essa semana eu vi o camarada na TV, num programa da Band, citar como exemplo de dirigentes competentes os dirigentes dos clubes ingleses, dos clubes de futebol ingleses, pelo grande contrato que eles fizeram, contrato de propaganda que eles fizeram com as televisões da Inglaterra. Ô cavalo batizado, não fala, você não entende não, foi num programa da Band aí, comandado pelo Neto, era um cara lá da Band também. Ô cavalo batizado, analfabeto, não fala do que você não entende não. Você deve saber o seguinte, as televisões brasileiras não têm condições de pagar 1/10 do que pagam as televisões da Inglaterra. Eu vou dar só um exemplo para você. O futebol europeu é feito para um público de 3 bilhões de pessoas, que atinge a China, a Índia, a Ásia, o Oriente Médio e toda a Europa. Só na Europa você tem 700 milhões de pessoas que podem gastar. Tá entendendo? As televisões inglesas são bancadas pelas empresas mais ricas do mundo. Pelo menos 200 empresas que podem pagar todo ano de 100 a 150 milhões de euros. Tem 200 empresas que podem investir de 100 a 150 milhões de euros por ano nas televisões, para que as televisões possam bancar os campeonatos. No Brasil, o futebol é feito para 220 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas, das quais 10 milhões só podem gastar dinheiro. Além de tudo, no Brasil não tem 20 empresas, não tem 10 empresas que possam gastar todo ano de 100 a 150 milhões de euros. Ou seja, 600 milhões por ano. 600 milhões de reais por ano, com propaganda nas televisões, que possam sustentar as televisões, que possam, junto às empresas brasileiras, pagar, assim, vamos dizer, 2 bilhões e meio às televisões, para que as televisões possam pagar mais aos campeonatos, pagar mais aos clubes, para transmitir os jogos dos clubes. 2 bilhões e meio de reais. Na Europa, as televisões devem faturar 3 bilhões de euros, dá 12 bilhões de reais. Por quê? Tem 200 empresas que podem pagar 100, 150 milhões, enquanto no Brasil não tem 15. É a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil, é o Itaú, é o Bradesco, é as mesmas empresas, mostrem outras que pode gastar dinheiro. Então as televisões não podem pagar aos clubes o que os clubes merecem, porque eles não têm, as televisões não têm patrocinador capaz de bancar os seus patrocínios, os patrocínios que sustentam o clube de futebol, viu, cavalo? Não dá para fazer essas comparações. Não dá para fazer comparações. Quando você fala em Europa, a Europa tem um PIB de 16 trilhões. Tá bom? O Brasil tem um PIB, sabe de quanto? De 2 trilhões e 500 bilhões. Então não pode você fazer comparação. Não, porque os dirigentes dos clubes ingleses estão dando uma lição de competência. Veja o contrato que eles fizeram. Claro que eles podem fazer aqueles contratos com as televisões. As televisões podem pagar aquele 1 bilhão e 200, parece que é 1 bilhão e 200 milhões que pagam, ou 2 bilhões que pagam aos clubes ingleses. Por quê? Porque pode pagar. As televisões inglesas podem pagar ao campeonato inglês, aos clubes ingleses, um total de 2 bilhões de reais. Pode pagar. Por quê? Porque fatura 8. Agora no Brasil, como é que as televisões vão pagar 2 bilhões se não fatura nem 2 bilhões? Cavalo batizado. Aprende. Vá primeiro estudar economia, vai conhecer a geopolítica, como é que funciona, cavalo, para não ficar dizendo besteira. Gostaria que as televisões brasileiras pudessem pagar o que os clubes merecem. Mas eles vão buscar patrocínio aonde? Quem é que vai sustentar? O mercado brasileiro é muito pequeno. O Brasil não tem 20 empresas que possam gastar 600 milhões por ano para bancar as televisões, cada uma 600 milhões. Na Europa tem 200 empresas que podem fazer isso. Só aí que está a diferença. Aí pode bancar os clubes ingleses, pagar o que as televisões pagam aos clubes ingleses, porque as televisões recebem muito mais dos seus patrocinadores.
Empresas bilionárias como Mercedes, Porsche, Ferrari, Fiat. Sem falar das empresas alemãs, das empresas a Deutsche, as empresas alemãs, as empresas da Ásia todinha, as empresas do Oriente Médio, as empresas da China, as empresas do Japão, todas elas investem no futebol europeu, porque o futebol europeu invade toda a Ásia. Aí as televisões inglesas, por exemplo, recebem bilhões. Aí pode, desses bilhões, tirar 20%, 30% para pagar as televisões. Então, cala a boca. Quando fizer comparações, quando fizer comparações Brasil e Europa, leve em consideração o panorama econômico, o PIB da Europa, o PIB do Brasil. Tá bom? Vai estudar, porra.